Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor seja com todos. Que bom estarmos aqui nessa noite para podermos participar dessa escola bíblica, e meu coração está muito feliz e alegre de poder estar com vocês. Aproveitando que vocês estão em pé, por gentileza, abra sua Bíblia, segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. A matéria está na página, me ajudem aí, 27, para vocês acompanharem. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Vocês acharam? Confirme com amém. Diz assim a palavra de Deus: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Verso 12: E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 14: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Sente-se, meus irmãos, muito obrigado. Amados irmãos, quero aqui reforçar minha alegria de poder participar dessa 11ª edição do EBOM. Para mim é um grande privilégio. Sei da minha incapacidade, da minha pequenez diante de um evento tão grandioso, e também de homens tão capacitados, homens de Deus, experientes na obra, e poder estar num evento como esse, para mim é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. E eu quero aqui desde já agradecer meu querido sogro, pastor Emanuel Júnior, por essa oportunidade de confiar no nosso ministério, em confiar esse púlpito, para que nós possamos transmitir algo da parte de Deus ao coração da igreja. Quero glorificar a Deus pela vida do meu sogro, que tem confiado no meu ministério, e assim também minha sogra, toda a minha família, minha esposa, Dalila, a Manu, Lucas, Joaquim. Que Deus abençoe. Estou muito feliz de poder estar
junto de vocês. A companhia de vocês me alegra e me fortalece. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos, pastores, obreiros aqui dessa casa, pastor Moacir, em nome do pastor Moacir, eu cumprimento todos que são membros da nossa família, são nossos amigos, essa igreja é nossa amiga, nossos amigos. Aqui eu casei e estou me sentindo em casa aqui neste lugar, e o Senhor está aqui. Quantos querem ouvir Deus falando aqui essa noite? Glória a Deus. Amados irmãos, o tema proposto que eu quero transmitir para os irmãos essa noite é o seguinte: os passos para uma chamada extraordinária. Os passos para uma chamada extraordinária. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Os passos para uma chamada. Quando nós analisamos a vida de Moisés, sem dúvida foi um dos grandes homens de Deus que passaram a existir nessa terra. A sua influência e a sua liderança extrai diversos exemplos e lições para as nossas vidas. Moisés, ele influenciou a humanidade como poucos homens influenciou. Ele emerge acima não apenas dos seus contemporâneos, como também de sucessivas gerações. Quando nós vamos analisar a importância de Moisés na Bíblia, nós vamos encontrar citação do nome dele no Antigo Testamento, pelo menos 835 vezes no Antigo Testamento, 80 vezes no Novo Testamento, o nome de Moisés. Mais frequente de que qualquer outro personagem do Antigo Testamento no Novo Testamento. Moisés, ele foi o que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido Pentateuco. Moisés, ele escreveu o Salmo 90, sem dúvida, foi um grande homem de Deus. Moisés, nascido debaixo de um jugo imposto por Faraó, um jugo de morte, a sentença era para matar todos os primogênitos, e agora sua mãe, junto com a sua irmã, despede Moisés dentro de uma cesta no rio Nilo, e agora a filha de Faraó o encontra e adota. Moisés teve a sua infância privilegiada, pois ele era protegido da corte, ele era protegido do Egito, ele estava ali no palácio, sendo servido. Portanto, ele teve uma infância privilegiada no palácio, e ele recebeu a melhor educação que as nações da época podiam oferecer. Tanto é que Estevão vai dizer e confirmar isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras e obras. Deus estava moldando Moisés aqui, Deus estava preparando Moisés para seus propósitos, e ele estava servindo até mesmo o inimigo dos hebreus, da igreja de Israel. Ele estava sendo servido dos egípcios. Agora ele abandona a corte e vai para o deserto, de maneira que Moisés agora, depois de ter cometido um assassinato, matado um soldado egípcio, ele teve que sair do Egito fugido, porque ele seria ali condenado, talvez levado a um tribunal, enfim, poderia ser preso, pois ele então saiu do Egito fugido. E agora, no capítulo de número 3, nós encontramos Moisés na região de Horebe, na região montanhosa de Horebe, perto do Monte Sinai. E ali naquela região, Moisés é surpreendido por uma sarça que ardia em fogo e não se consumia, e uma voz que dizia: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa
é terra santa, e ali Moisés recebe a sua chamada. Deus convoca Moisés a partir daquele episódio, Deus chama Moisés a partir daquele momento. E o que nós podemos extrair aqui desse momento, desse episódio? Pois é isso que nós vamos aprender e aqui refletir sobre os passos de uma chamada extraordinária a partir do capítulo 3, do capítulo 3 de Êxodo. Os passos de uma chamada extraordinária, da chamada de Moisés, de acordo com Êxodo 3. Não precisamos destacar aqui o quanto o ministério de Moisés foi significante. Foi um ministério e uma chamada extraordinária. Moisés, ele teve diversas experiências com Deus. Foi através de Moisés que Deus abriu o mar vermelho, água saiu da rocha, grandes coisas aconteceram através do ministério de Moisés. Moisés, ele foi líder de pelo menos 3 milhões de pessoas. É uma chamada extraordinária. E aqui no capítulo de número 3, o qual nós estamos estudando aqui essa noite, Êxodo capítulo 3, o primeiro motivo, uma primeira lição que nós temos aqui, está lá no versículo de número 1, vamos ler? Vamos lá, acompanhem na Bíblia. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Talvez a primeira lição que nós podemos entender aqui é que para ter uma chamada extraordinária, você tem que cuidar bem das coisas do seu sogro, né? Então eu vou seguir esse exemplo de Moisés. Moisés estava apacentando, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Mas, de fato, a primeira lição que nós aprendemos aqui, para uma chamada, o primeiro passo para uma chamada extraordinária, é que Deus não tem compromisso com desocupados. Deus não tem compromisso com quem está parado. Deus não chama quem está encostado, sem fazer nada. Moisés estava fazendo alguma coisa. Quando nós analisamos a história de Moisés, lá no Egito, Moisés estava estudando, Moisés estava se preparando, Moisés estava crescendo em conhecimento. Aqui Moisés está trabalhando, apacentando as ovelhas do seu sogro. Portanto, obreiros que estão me ouvindo aqui essa noite, irmãos e irmãs que estão me ouvindo aqui essa noite, Deus só chama quem está trabalhando, ocupado com alguma coisa. Quando eu falo disso, eu me lembro de Gideão. O povo israelita estava sendo atacado pelas suas nações vizinhas, e Deus precisava de algum líder para ir lutar contra os midianitas. Deus procura na terra, procura entre os israelitas e vai até Gideão. O que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando trigo no lagar. Ele não estava encostado, ele não estava debaixo de um pé de manga, chupando manga, ele não estava à toa. Gideão estava trabalhando, malhando trigo no lagar. Não é lugar de malhar trigo, mas é esse mesmo. Está se esforçando, está sendo capacitado, está trabalhando. Deus enviou o anjo e disse: Gideão, eu sou contigo, e é você o nome que vai liderar esse povo para a guerra. É você o nome que eu escolhi para liderar, aleluia, e vencer os midianitas.
midianitas. Meus queridos e amados irmãos, me lembro de Davi, quando Deus mandou, aleluia, Samuel ir à casa de Jessé, aleluia. Quando ele chegou na casa de Jessé, havia um banquete, uma mesa preparada, os filhos de Jessé estavam todos a postos, se alimentando, ali esperando o profeta Samuel chegar. E passou Abinadab, passou Samar, passou Eliabe. Não era nenhum desses que Deus tinha compromisso, que Deus tinha escolhido, que Deus tinha chamado. Mas Deus bradou do céu e disse para Samuel: Samuel, você não olha como homem, como eu vejo. O homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Samuel, não são esses, Samuel. Samuel diz para Jessé: e aí, Jessé, acabaram-se os mancebos? Jessé vira para ele e diz: ainda falta o menor. Aonde estava o menor? Estava trabalhando, apacentando as ovelhas. Manda chamar que o óleo vai descer sobre a cabeça de Davi. Davi estava trabalhando. Quando eu olho para a vida de Pedro, Jesus estava passando. Pedro, ele não estava encostado. Pedro, ele não estava desocupado. Mas Pedro, ele estava pescando. Passou uma noite inteira pescando e não conseguiu apanhar nenhum peixe. Mas Jesus apareceu naquela pescaria e deu jeito. Daqui a pouco eles estavam cheios de peixes. Jesus virou para Simão Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Pedro, será que tem alguém aqui que está ocupado e que quer a chamada de Deus e aceita a chamada de Deus? Assim foi com André, Tiago, João. Estavam fazendo algo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Porque quem não trabalha fica com a mente vazia e fica intrometendo com a vida alheia. Mas quem está trabalhando não precisa se preocupar, não tem tempo para isso. Ele está debaixo de um foco, de um objetivo. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Oh meu Deus, é difícil dizer isso, mas a formiga não tem chefe, porque tem alguns que precisam de chefe para trabalhar, mas tem outros que o trabalho já está inserido nele. É esses que Deus tem compromisso, é esses que Deus chama. Quando se levantará desse sono?
tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Provérbios capítulo 10, verso 4, olha o que está dizendo: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios capítulo 14, versículo 23, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Jovem que está me ouvindo aqui, quer ter chamada de Deus? Acorde cedo, vai entregar currículo, vai trabalhar. Homens e mulheres que talvez gastam seu tempo em rodinhas de tereré, só conversando o dia inteiro. Olha o que está dizendo a palavra: só falar vai te levar à pobreza. É o trabalho que te dá a riqueza, que te dá o sustento. Provérbios capítulo 20, verso 13: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Aleluia. Quem tem chamada não fica esperando o pastor dizer vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Quem tem chamada não fica esperando o coordenador, o líder dizer: ei, eu preciso aí da tua ajuda, vem aqui me ajudar. Nós precisamos tirar umas cadeiras aqui, nós precisamos arrumar a igreja. Aí some todo mundo. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho um compromisso com quem trabalha. Se não for ofender, mas num gesto descontraído, diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus tem compromisso com quem trabalha. Glória a Deus. Segundo lugar, qual é o segundo passo para uma chamada extraordinária? Nós estamos aqui numa escola, estamos aqui crescendo juntos, estou aprendendo junto com vocês. Olha o que a palavra vai dizer, Êxodo 3, verso 1: e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de... Quem está comigo? E veio ao monte de... Está muito fraco. Quem está comigo? E veio ao monte de... Deus. Segundo passo para uma chamada extraordinária, e para a chamada extraordinária de Moisés, foi que Moisés, ele encontrou o lugar de intimidade. Quando eu vejo aqui essa região de Horebe, a montanha, o monte de Deus, foi o lugar da chamada de Moisés. Mas quando nós vamos para a história, logo após a história, no decorrer de Êxodo, nós vamos encontrar coisas sobrenaturais que acontecia nesse monte com Moisés, nesse ambiente com Moisés. Nesse monte, Moisés fica 2 temporadas de 40 dias e 40 noites. Nesse monte, Deus propõe para Moisés um concerto condicional com Israel. Nesse monte, Deus brada lá do céu e diz para Moisés: Moisés, eu vou descer no monte daqui 3 dias, manda o povo se santificar, que daqui 3 dias
eu vou descer. Moisés desceu do monte, mandou o povo se santificar. O povo começou a buscar, se vestiram de saco, todos começaram a buscar, a se santificar, como os ritos mandavam. E daqui 3 dias, todo o monte, diz a palavra de Deus, o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava com Deus, e Deus respondia em voz alta naquele monte. No monte, Moisés recebeu as instruções da construção do tabernáculo. No monte, Moisés recebeu as 2 tábuas dos testemunhos nas mãos, as tábuas escritas, as leis, pelo próprio dedo de Deus. No monte, Moisés descia, e quando ele desceu uma vez, o rosto de Moisés brilhava a glória de Deus. Aleluia. Aquele monte foi onde Moisés recebeu a chamada de Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu não estou dizendo aqui que um lugar faz a diferença. Tanto é que uma mulher, a mulher samaritana, foi dizer para Jesus: aonde nós podemos adorar? Os meus pais dizem que é nesse monte, vocês judeus falam que é em Jerusalém, aonde nós devemos adorar? Jesus olha para a mulher e diz: ei mulher, a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas o que você quer dizer com isso, pastor Abner? É que muitas pessoas já perderam o lugar de intimidade, já perderam o lugar da comunhão com Deus, já perderam o lugar do estreitamento da aliança com Deus. Ei, amados irmãos, quando Jesus estava lá na montanha, no sermão da montanha, ele estava ensinando que quando vocês orares, não seja como os hipócritas que oram no templo somente para aparecer, ou nas esquinas das ruas somente para aparecer. Mas quando orares, entra para dentro do teu quarto, feche a porta e ore em teu Pai que está em secreto, e Ele te recompensará. Obreiro chamado por Deus, que quer ter uma experiência, uma chamada extraordinária, tem que ter lugar de intimidade, tem que ter lugar de intimidade, tem que ter lugar de comunhão com Deus, tem que ter oração, tem que ter comunhão. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que enche todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Aleluia. Não se detenha, cante. Vamos lá, músicos. E se as batidas do seu coração acelerar, no secreto da gente, Ele viu curar, Ele viu e sabe. Diga: Jesus. Não quero nem prata, só quero que cuide de mim.
Às vezes, os envolvimentos da vida, a correria do dia a dia nos faz nós perdemos o lugar de intimidade. O lugar de intimidade não é um local específico, mas é a intenção de buscar a Deus e buscar a comunhão com o Espírito Santo. Nós obreiros, às vezes nós distanciamos desse lugar de intimidade. Nós estamos tão a par, tão envolvidos com os trabalhos da igreja, e distanciamos da comunhão com o Espírito Santo, distanciamos até mesmo do dono da obra. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: volte para o lugar de intimidade, porque no lugar de intimidade eu vou te dar os novos direcionamentos. No lugar de intimidade eu vou te contar segredos. Moisés, esse é o lugar de intimidade onde eu vou falar com você. Ei, busque o seu lugar de intimidade. Se você acredita nessa palavra, levanta as tuas mãos, porque tem pessoas que vão resgatar o lugar de intimidade aqui essa noite. Feche seus olhos, porque nesse momento você está resgatando o lugar de intimidade. Aleluia, aleluia. Volte para o lugar de intimidade. Não perca o lugar de intimidade, que é a presença de Deus. Não perca a prática de orar, de buscar. Me lembro de uma história de Pyeongchul, o pastor da maior igreja, o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Perguntaram para ele qual é o segredo do sucesso, do crescimento da igreja. Você faz departamentos, qual que é o sucesso? É os departamentos, é trabalhos, é evento com temáticos, é o que? Qual que é o sucesso do teu ministério? Ele foi dizer que ele ficava buscando e orando 6 horas por dia, de joelhos dobrados. Ele orava, ele buscava. Esse era o segredo. Ele encontrou o lugar de intimidade. Uma certa vez ligaram para ele. Era o presidente da Coreia do Sul, só que ele estava em oração. Ele falou: não vou atender. Eu estou em reunião com o Deus dos deuses, o Rei dos reis. É o lugar de intimidade que dá o crescimento para o teu ministério, que dá o direcionamento, que dá o crescimento para você. Ei, amado irmão, volte para o lugar de intimidade. Não são a sua intelectualidade, não é o seu, as suas habilidades de persuasão para ganhar almas. Não é isso. É o lugar de intimidade que Deus vai te dar direção e crescimento para o teu ministério. Não é você, mas o resultado está na tua comunhão com Deus. Porque até mesmo o crescimento da obra, quem dá é Deus. Se Ele quiser crescer, a tua obra vai crescer. Mas e você, a sua intimidade com Deus? Como que está?
importa se você está num grande templo, não importa se você está numa congregação pequena, o importante é você ter relacionamento com Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Tem pessoas que estão sendo impulsionadas a voltarem ao lugar de intimidade aqui. Receba o desejo de voltar para o lugar da intimidade. Moisés, ele foi surpreendido por uma sarça que estava ardendo em fogo e não se consumia. A terceira lição, por uma chamada extraordinária, o terceiro passo para uma chamada extraordinária é ter experiência com fogo. Eis que o anjo do Senhor se apresentou numa sarça que ardia em fogo e não se consumia. Sabe o que eu vejo com isso? Que sou o sobrenatural aqui. Não era a sarça que não se consumia, porque era um fenômeno que os estudiosos vão dizer que acontecia naturalmente. Pelas altas temperaturas do deserto, as sarças, que eram uns arbustos pequenos, que tinha espinhos, essas sarças ardiam com as altas temperaturas do deserto. Mas o fenômeno sobrenatural aqui é que a sarça ardia em fogo e não se deteriorava, não se consumia, não acabava. O que Deus estava dizendo? Que fogo é esse que arde e não consome? Que fogo é esse que arde na nossa alma e não consome? Eu quero. Às vezes nós perdemos esse fogo. É o que aconteceu lá com a igreja de Éfeso. Fazia tudo, estava tão bonito, todo mundo trabalhando, todo mundo se esforçando, mas perdeu a chama do primeiro amor. Não deixe o fogo apagar a igreja. Não deixe o fogo apagar, obreiros. Não deixe o fogo apagar. Existem alguns comentários que os estudiosos fizeram sobre essa sarça e o que essa sarça simbolizava. Moody escreve que assim como a nação de Israel não foi consumida na fornalha da aflição, assim a sarça ardia e não consumia, pois Deus estava lá. Vou tentar dizer esse nome aqui. W.W. Westby diz que Deus pode tornar, preste bem atenção aqui, Deus pode tornar um arbusto insignificante e fazê-lo arder e transformá-lo num milagre. E era exatamente isso que desejava fazer com Moisés. Ou seja, Moisés era um frágil arbusto, mas Deus era o fogo que lhe daria poder. Henry vai dizer também, observa que o fogo não estava em um cedro alto que se destacava, majestoso, mas era um arbusto de espinhos, no sentido de mostrar que Deus escolhe os fracos, e muitas vezes com espinhos, para mostrar que o sobrenatural não é o arbusto, não é a sarça, mas o sobrenatural é o fogo. Às vezes você se sente incapaz,
Às vezes você se sente que não tem habilidades suficientes para o ministério, e muitos espinhos, como Paulo tinha espinho na carne, e por 3 vezes ele dizia: arranca de mim esses espinhos, porque eu não estou aguentando. Ele orou a primeira vez: arranca de mim esse espinho. Aí veio um silêncio, orou pela segunda vez: tira de mim, Senhor, esse espinho. O silêncio. Terceira vez: tira de mim esse espinho da minha carne. E o silêncio. Mas daqui a pouco ele ouviu a voz do Senhor que dizia: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Não é você, é o poder dele. Não são as suas habilidades, é o poder dele. Não é as suas capacidades, é o fogo que traz a diferença. Você pode pegar na mão desse irmão que está do teu lado e dizer para ele: é o fogo que faz a diferença. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Tem crente pentecostal com a chama do fogo ardendo na alma. O fogo, a característica do fogo, eu coloquei aí, é constituído por 3 entidades distintas que compõem o chamado triângulo do fogo. São eles: o combustível, é aquilo que queima, como a madeira, como um papel. Sabe o que isso quer dizer? O fogo precisa de algo para queimar. Vou melhorar. O fogo precisa de alguém para queimar. Que seja eu, que seja você aqui essa noite. O comburente, que é a entidade que permite a queima, o oxigênio, e o calor, que é a evidência, a influência da ação do fogo. O que aquela sarça estava representando para Moisés? Eu coloquei aí, primeiro, o fogo era sinal de direção, era sinônimo de direcionamento. O fogo servia para dar luz aos lugares que tinha trevas, para dar direção e orientação nas noites. Foi o que acontecia com eles, quando nas noites uma coluna de fogo acompanhava o povo, para aquecer e para dar direcionamento ao povo durante as noites no deserto. O fogo é para dar direção. Você pode repetir comigo? O fogo é para dar direcionamento. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, em dias de trevas eu serei a sua luz, a sua direção. Assim é o nosso Deus, Ele nos direciona. Por isso que Jeremias, lá no capítulo 23, versículo 29 de Jeremias, vai dizer: não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. É isso que a palavra dá, direcionamento. Fogo, ele dá direcionamento. Segundo lugar, o fogo serve para nos impulsionar. O fogo é representado em nós em forma de coragem, de ação, de transformação, de atitude, impulso, paixão, vigor, vitalidade.
O fogo é representado na palavra de Deus como o Espírito Santo. Por isso que João disse lá em Lucas capítulo 3, versículo 16: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não são digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 3, está dizendo que ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu a casa onde eles estavam, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo, ele é a impulsão, ele é a coragem, ele é a autoridade da igreja, que a igreja tem. Por isso, não deixe o fogo apagar. E eu estou sentindo de pregar e profetizar aqui dessa noite: eis que o fogo não se apagará, ele continuará ardendo nesse altar. Essa noite Deus te trouxe aqui para incendiar a tua alma. Levante as tuas mãos e glorifica. Peça esse fogo para ele te incendiar, porque não é você, é o fogo que vai impulsionar você a pregar. O fogo vai te impulsionar a ganhar almas. Eis que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Tem fogo de Deus aqui nessa escola bíblica. Busque pelo fogo, porque é a partir do fogo que os sinais vêm. Muitas vezes nós esquecemos dos sinais, mas eu estou sentindo graça para pregar isso aqui essa noite. A autoridade de Deus para pregar aqui essa noite. O fogo vai arder na tua alma. Sinais vão acontecer na tua congregação. Milagres vão acontecer. Enfermos vão ser curados. Batismo com o Espírito Santo vai acontecer no teu, aleluia, através da tua vida. Almas vão se render através da tua vida. Portanto, meu obreiro, meu irmão, minha irmã, não deixa o fogo apagar. Quarto passo, verso 4 do capítulo de Êxodo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Verso 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Alguns estudiosos vão dizer que essas sandálias veio acompanhado do Egito com Moisés. Mas se encaixa perfeitamente com a minha colocação aqui, porque a remoção das sandálias representava a disposição do indivíduo a se tornar vulnerável a Shekinah, a divina presença. Quarto passo para uma chamada extraordinária: nós temos que
ser vulnerável à presença de Deus. As primeiras palavras de Deus a Moisés aqui são um convite para Moisés deixar o físico e entrar no mundo espiritual. Pois aqui eu observo que as sandálias formavam uma proteção para os pés, uma barreira física entre os pés de Moisés e o solo santificado pela divina presença do Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes tem um bloqueio entre você e a presença de Deus. E hoje Deus nos convida a tirar tudo que nos bloqueia o acesso a Ele. Pastor, mas que bloqueio é esse? Tire tudo que bloqueia o acesso ao lugar santo. Pode ser o pecado, a mentira. Ei, obreiro que quer ter chamada extraordinária, ele tem que ser vulnerável, tem que estar sensível à presença de Deus. Não pode estar manchado pelo pecado, não pode ter nenhuma sandália que bloqueie o acesso ao lugar santo. Essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: tire tudo aquilo que bloqueia o seu acesso. Busque a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e que não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Moisés, Moisés, tire tudo que bloqueie você da minha presença. Eu quero te ver limpo, quero te ver vulnerável, quero que você tenha sensibilidade na minha presença, sem máscara alguma, sem hipocrisia alguma, sem nada. Até porque, Moisés, o jeito de você vestir essa sandália pode impressionar muitos, os homens, mas a mim, Moisés, eu sei quem você é. Eu conheço você dentro de casa, Moisés. Eu sei o que está no teu coração e as intenções do teu coração. Não adianta, Moisés, esconder nada de mim. Apenas busque o que? Busque tirar tudo aquilo que bloqueie da minha presença. Feche seus olhos aí onde você está. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero estar vulnerável à tua presença. Eu quero estar sensível à tua presença. Para nós termos uma chamada extraordinária, temos que estar vulnerável à presença de Deus. Eu termino aqui. E disse mais, a continuidade desse texto. Capítulo 3. Verso 6, e disse mais: eu sou o Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. De maneira que eu encontro aqui algo interessante que nós podemos destacar. Que Deus diz: eu sou o Deus de seu pai. Quem era o pai de Moisés? Chamava Arão. Ele, pouco conhecido, pouco mencionado, mas o significado de seu nome traduz quem ele era. Quem ele era? Amigo do Altíssimo.
Aquele homem, ele podia ser anônimo e pouco mencionado, porém, aquele homem, ele era amigo de Deus, ao ponto de Deus de se apresentar para Moisés dizendo: eu sou o Deus de seu pai. A pergunta que eu quero dizer aqui, quero perguntar para vocês: como Deus se apresentaria para seus filhos? Pais que estão me ouvindo aqui, obreiros que estão me ouvindo aqui, como Deus se apresentaria para os seus filhos? Será que Ele diria para os seus filhos: ei, eu sou o Deus de seu pai? Porque o pai de Moisés dava base, dava ensinamento. O pai de Moisés era um exemplo, tinha amizade com Deus. Você tem amizade ao ponto de Deus se apresentar para o seu filho e dizer: eu sou o Deus do seu pai? Eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, eu já queimei os corações do seu pai, já tive experiência com Abraão, já tive experiência com Isaac, já tive experiência com Jacó. Agora, Moisés, chegou a tua vez. Aleluia, eu vou repetir isso: chegou a tua vez. Abraão já foi, seu pai já teve experiência comigo, Jacó já teve, Isaac já teve. Agora, Moisés, eu vou te dar experiências. É com você, Moisés, que eu vou ser contigo. Eu te chamei hoje, Moisés. Agora é a tua vez. Os tempos dos profetas passaram, dos apóstolos passaram. Agora é o teu tempo, obreiro. É o teu tempo, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. É tempo de se levantar e fazer a obra, porque o mesmo Deus que foi com Abraão, o mesmo Deus que foi com Isaac, o mesmo Deus que foi com Jacó, o mesmo Deus que foi com Moisés, esse Deus será contigo. Se coloque de pé. Você pode virar para pelo menos dois aí e dizer para ele ou para ela: é a tua vez. É a tua vez de fazer história, de marcar essa geração. É a tua vez, é a tua chamada, é a tua hora. Deus está te levantando hoje. A sarça está ardendo agora para você. É a tua vez. Último, conhecer quem te chamou. No verso 10 vai dizer, verso 7 verso 7 vai dizer: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ele viu, é o Deus que vê que te chamou. Verso 9 vai dizer: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios te oprimem. Verso 10: vá agora, e eu os envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É o Deus que ouve o clamor do povo, é o Deus que ouve. O verso 8 vai dizer: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para a terra boa e vasta. É o Deus que desce e age. Quem te chamou?
não foi qualquer um. Quem te chamou está lá no verso 14. Olha quem te chamou. Disse Deus a Moisés: eu sou. Aleluia, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Isaías capítulo 43, versículo 3: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A presença dele está aqui neste lugar. Levante as tuas mãos, porque eu tenho que dizer isso. Você não está sozinho. Aquele que te chamou, ele te garante. Aleluia, aleluia. Adore o eu sou. Eu sou aquilo que você precisar. Você está precisando de pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você está precisando de água. Eu sou a água que mata a tua sede. Moisés, você está precisando de abrigar. Eu sou o seu abrigo. Eu sou o seu amigo. Eu sou aquele que te protege. Eu sou o fogo que arde dentro do teu coração. Eu sou esse fogo que acende e não te consome. Eu sou o que você precisar. É esse eu sou que te chamou. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você quer renovo para a tua chamada, se você quiser pedir para o Senhor o fogo para acender na tua alma, você que ouviu essa palavra, quer renovo dos céus, saia do teu lugar, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Venha, venha rápido. Aleluia. Só aqueles que querem renovo na tua chamada. Hoje tem renovo para a chamada de alguém aqui. Hoje tem renovo para chamadas aqui essa noite. O mesmo Deus da sarça que ardia em fogo e não se consumia, é o Deus que está aqui te falando: eu que te enviei, eu que te chamei, eu te capacito, eu te encho, eu te renovo, eu te ajudo. Eu sou aquilo que você precisa. Tem renovo nessa casa, tem graça nessa casa. Receba renovo de Deus aqui hoje. O Senhor te enche, o Senhor te enche. O Senhor renova a tua chamada. Oh, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei esconder, com medo de não viver, mas tua glória me Tem atraiu, pra onde correr, Moisés, eu te chamei. tua presença me atraiu. É que a sarça Fogo e não se consumiu, e a voz. Aleluia, 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 aleluia. Venha, venha buscar renovo sobre a tua chamada. Sai do teu lugar, venha. Hoje Deus te renova. e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração Até que descobriu que o
séria. Que o Senhor te dê autoridade agora. Receba o fogo de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo aqui essa noite um tempo de avivamento. A chama do avivamento para o teu ministério está acendendo novamente. Não vai se apagar, não vai se apagar. Há um tempo de avivamento para o teu ministério. Receba, receba, receba de Deus essa noite. Essa chama não se apaga e não vai se apagar. Não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Amado Deus, soberano Pai, eu ministrei a tua palavra. Obrigado pela tua presença. Vem e nos incendeie mais uma vez. Vem e nos incendeie mais uma vez. Não deixe que essa chama apague, Senhor. Pai, mas que esse fogo nos impulsione a fazer a tua obra, pois nós sabemos que não tem para onde correr, não tem para onde fugir. O Senhor nos chamou, e eu sei, Pai, que o Senhor nos chamou é porque o Senhor nos garante, o Senhor nos capacitará, o Senhor nos encherá de força, de vigor, de autoridade. Eu sei, Senhor,